Salmo 90, é Salmo 91. Nós vamos estar lendo o Salmo 91, versículo de número 11, para darmos início aí ao nosso culto de estudo bíblico dessa terça-feira, em nome de Jesus. Amém? O texto do Salmo 91, versículo de número 11, diz assim: Porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Amém? Deus, nós estamos aqui reunidos nessa noite, reunidos de forma diferentes, né? Cada um de sua casa. Eu quero, Deus, colocar nas suas mãos essa palavra, esta mensagem, Deus, que vai ser ministrada aos nossos corações. A nossa oração, Deus, é para que através dela, por intermédio dela, o teu Santo Espírito possa falar conosco nessa noite. Que onde, Deus, essa mensagem alcançar, a tua glória, a tua graça venha resplandecer sobre a vida dos teus servos através da instrução, do conhecimento a respeito, Senhor, Pai. Eu oro para que o teu Espírito Santo esteja nos desvendando os olhos e que mais uma vez, Deus, nós possamos aprender a tua santa, gloriosa e poderosa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um clássico do livro de Salmos, né, que é o Salmo de número 91. Um salmo bastante conhecido, que começa com um texto dizendo, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansará. Embora nós não podemos utilizar de salmos para formar doutrinas, é claro que o que nos é apresentado no texto de Salmos nos aponta para alguns temas importantes da Bíblia. E hoje eu gostaria de falar um pouco com os irmãos a respeito de anjos, né? O nosso tema de hoje é anjos. Nós vamos falar um pouco a respeito dos anjos. Então, embora nós não podemos utilizar do texto de Salmos para criar bases bíblicas, para falarmos a respeito dos anjos, ele nos aponta para esse tema. Então eu escolhi um dos versículos do Salmo 91, que fala justamente sobre os anjos, para a gente poder tentar nessa noite aprender algo aí relacionado aos anjos, né? É claro que nós precisamos de mais terças-feiras e mais lições para poder aí ter mais base, né, para esse assunto de anjo. Mas hoje eu gostaria de deixar pelo menos assim um esclarecimento, algo mais presente aí no seu coração. Queria deixar para você uma palavra de instrução relacionada aí a anjos, né? Porque talvez muitas vezes nós não sabemos direito como são os anjos, como lidar com essa questão de anjos, né? Existe anjo da guarda, não existe anjo da guarda? Eu posso orar chamando um anjo para vir intervir a meu favor? A Bíblia disse no texto que nós lemos aqui que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então, como lidar com toda essa situação, né? É importante, essa matéria de anjos, ela faz parte da teologia sistemática. Então, é uma matéria assim que não sei se vai ser tão aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas são assuntos da Bíblia que nós precisamos também dominar e são assuntos também que nós precisamos conhecer. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que o conhecimento nos aproxima de Deus, né? Quanto mais nós conhecemos aí a Bíblia, quanto mais nós nos dedicamos à palavra do Senhor, mais perto de Deus nós estamos, mais cientes de Deus nós nos tornamos. E isso é importante, é fundamental dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa caminhada cristã, porque para nós o que mais vale, o que mais importa é conhecermos ao nosso Deus para que dia após dia nós possamos estar melhor diante dele. Amém? Então talvez você pense assim, pastor, estou passando tanta luta, essa pandemia, a igreja fecha, não fecha, o comércio fecha, não fecha. E o senhor vai falar de anjos? Sim, porque quanto mais nós conhecermos a Deus através da sua palavra, mais perto dele nós estaremos e mais a sua presença nós sentiremos, né? Então por isso que torna-se importante falarmos de diversos assuntos específicos dentro da Bíblia. Para a gente poder falar um pouco a respeito de anjo, embora como a gente está numa transmissão online, não tem como te pedir para abrir muitos textos bíblicos, então a gente acaba trabalhando mais com citações, que é o que eu vou fazer aqui nessa noite. Mas para a gente poder compreender, eu quero pegar em primeiro lugar o assunto de forma geral dentro da Bíblia, para a gente poder entender e compreender o que é anjo, né?
Os anjos são seres celestiais criados pelo Senhor, né? Eles são seres espirituais, né? A natureza do anjo é uma natureza espiritual. Os anjos não foram criados da mesma forma que o ser humano. O ser humano foi criado de forma imediata, né? Ou seja, Deus precisou de intermediários, de imediatos, para que o ser humano fosse criado. Deus não criou todos os seres humanos de uma vez. Os seres humanos continuam sendo criados até hoje, né? Cada vez que um óvulo fecunda com um espermatozoide no ventre de uma mulher, ali é criado mais um novo ser humano, né? Que entra em formação e passa a existir a partir daquele momento. Então nós fomos criados de forma imediata, né? Ou seja, com o tempo, ao longo do tempo, Deus usou imediatos, outros homens, né, para que nós viéssemos à existência. Você tem pai, você tem mãe, você pode ser pai, você pode se tornar mãe, e assim os seres humanos vão sendo criados. Os anjos foram criados de uma forma diferente dos seres humanos, né? Os anjos foram criados de maneira imediata, ou seja, Deus criou todos eles de uma única vez. Deus disse: haja anjos, né? E em algum dado momento da eternidade, então os anjos passaram a existir todos num número incontável. A Bíblia não cita o número exato de anjos, mas a Bíblia cita, por exemplo, milícias, né, angelicais. Uma milícia de anjos citadas na Bíblia é composta por 6.000 anjos, né? Jesus ora que talvez ali em cima da cruz, se ele chamasse uma milícia de anjos, esses anjos viriam a seu favor. Então, uma milícia de anjos é aproximadamente 6.000 anjos, né? Então, os anjos foram criados talvez num número X, que nós não sabemos ele qual é exatamente, mas foi um número X de anjos que foram criados. Esse número X de anjos que foram criados teve uma, entre aspas, não sei se eu vou usar o termo correto, teve uma alteração. Quando Lúcifer, que é um anjo criado pelo Senhor, quando Lúcifer cai no seu pecado de orgulho, de soberba, Deus dá oportunidade aos demais anjos de o acompanharem, e o texto de Isaías 44 e Ezequiel 28 diz que... Isaías 44, não, perdão, Isaías 16, se eu não me engano, e Ezequiel 28, diz que 1/3 dos anjos acompanharam Lúcifer na sua rebelião. Então, se 1/3 de anjos acompanhou Lúcifer, é porque havia um número X, e a terça parte desse número X de anjos que existiam acompanhou Lúcifer na sua queda. Então, ou seja, quando Deus criou os anjos todos de uma única vez, um número X de anjos, né? Quando nós pegamos esse número X de anjos, nós dividimos eles biblicamente, dentro de classificações. A Bíblia apresenta os anjos dentro de uma classificação. Voltando um pouco ainda sobre a criação dos anjos, é importante, né, mencionarmos que os anjos foram criados no número X, uma quantidade X de anjos foram criados naquele dia. Né? Eles foram criados com um objetivo também específico, que é o servir a Deus. Né? Há um trabalho a ser executado no céu, há um trabalho a ser executado em prol de Deus, e Deus cria os anjos para que esse trabalho fosse realizado, né? Ou seja, há uma necessidade aqui de mão de obra, e aí Deus cria essa classificação de seres espirituais para que essa mão de obra fosse sanada. Então os anjos, eles existem com um propósito, com uma função, seja ela de guardar, seja ela de purificar, seja ela de guerrear, seja ela de enviar uma mensagem, seja ela de liderança, não é? Ou seja, era uma mão de obra necessária. E aí, dentro dessa mão, para cobrir essa mão de obra necessária, Deus cria os anjos, né? É claro que tem todo um propósito também de louvor e glória do Senhor, a qual faz a necessidade da existência dos anjos também, mas quando eles são criados dentro desse propósito. Há uma mão de obra a ser executada, né? E aí esses anjos são criados para suprir a necessidade dessa mão de obra. É importante mencionar algumas coisas sobre a criação dos anjos, o seguinte: a natureza deles é uma natureza espiritual. Se os anjos são constituídos de uma natureza espiritual, isso significa que eles não têm fim. Por quê? É impossível você destruir um ser espiritual. Tem um porquê, existe uma lógica para a gente poder chegar a essa conclusão. Qual é a lógica?
A Bíblia diz em João 4 que Deus também é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que acontece? Se nós, então, falamos que o anjo é espírito e que Deus é espírito, se eu falar que tem jeito de destruir um anjo, eu estou falando que tem jeito de destruir Deus. Então, por isso que os espíritos, os seres celestiais criados por Deus, não tem como destruir, né? Eu digo isso porque aí a gente já começa a identificar alguns erros que nós cometemos relacionados aos anjos, né? Como, por exemplo, já você vai entender o que eu quero dizer. Como, por exemplo, você querer que demônios sejam destruídos. Não tem jeito, porque ele é um ser espiritual. E se ser espiritual for destruído, quer dizer que tem a capacidade de destruir Deus. E Deus, esse a gente sabe, não pode ser destruído jamais, né? Então, quando os anjos foram criados, eles foram criados como seres espirituais, como seres celestiais, que não têm fim, para durar eternamente. Eles foram criados com funções diferentes. Dentre o número X de anjos que foram criados, nós temos ali especificações diferentes para cada anjo, né? A Bíblia ela nos apresenta algumas classificações de anjos que eu vou dizer para você aqui. A Bíblia nos apresenta os querubins, que essa função dos querubins era guardar, né? Algo que Deus estabelecesse para guardar. E aí nós temos exemplos bíblicos, né? Quando Adão e Eva pecam, o que Deus coloca na porta do jardim do Éden? 2 querubins, para quê? Para guardar aquele lugar e não permitisse com que ninguém mais adentrasse dentro daquele jardim. Quando se constrói o templo de Salomão, o que Deus manda colocar na entrada? 2 querubins, simbolizando o quê? Que aquele lugar estava sendo guardado pelo Senhor. Em cima da arca, né, haviam também 2 querubins, demonstrando que a presença de Deus, a glória de Deus estava sendo guardada dentro daquele lugar. Quando nós falamos de guarda, quando nós falamos de proteção e quando nós falamos de louvor e adoração, nós estamos falando de funções específicas a essa classificação de anjos, né? Os chamados querubins. A Bíblia também nos apresenta a classificação de anjos dos serafins, que eram anjos utilizados na guerra e também para purificação com fogo. Todas as vezes na Bíblia que aparece algum anjo envolvido em purificação, como a brasa nos lábios de Isaías, por exemplo, né? E outros textos que eu não me recordo aqui, o serafim ele é utilizado lá, além do louvor e glória do Senhor, ele é usado na purificação através do fogo, né? Com espada de fogo, era o serafim. Nós temos na Bíblia também o anjo no sentido de mensageiro, né? Esses 2 que eu citei também são anjos, porém de outras classificações. Nós temos o anjo mensageiro, né? Nós temos o anjo que vem trazer, por exemplo, o recado de gravidez para Isabel. E nós temos um com nome, Gabriel, que vem trazer a mensagem de gravidez para Maria. Quando ela engravida de Jesus, a Bíblia chega a citar, inclusive, o nome daquele anjo que estava ali naquela tarde, né? O nome dele era Gabriel. Mas ele vem com essa conotação de anjo, de mensageiro. Em quarto lugar, nós temos o arcanjo, né? A Bíblia não menciona mais de um arcanjo. A Bíblia menciona que existe apenas um arcanjo. E esse arcanjo tem nome, esse arcanjo é Miguel. Biblicamente falando, não existe uma classe de arcanjos, existe um único arcanjo e o nome dele é Miguel. Então nós temos aqui 4 classificações, né, que nos apresentam, biblicamente falando, esse grupo de anjos aí. Nós temos o anjo, né, que são os mensageiros. Nós temos o arcanjo, que é um anjo que tem um poder maior de batalha e lidera os demais anjos, né? Nós temos o querubim e nós temos os serafins. Depois da queda de Lúcifer, nós passamos a ter uma 5ª classificação, a classificação dos demônios, né? Então, ou seja, nós temos anjos, arcanjo, querubins, serafins e demônios. Cada um deles tem uma especificação diferente, tem uma função diferente dentro da Bíblia e foram utilizados de forma diferente, de meios diferentes ao longo da história bíblica, né? Quando Deus criou os anjos, voltando então na criação, já que nós entendemos agora a classificação, voltando agora na criação dos anjos, quando Deus criou os anjos e colocou eles dentro daquele perfil. Ó, vocês vão me adorar, vocês vão me glorificar e cada um de vocês tem uma função nessa mão de obra que eu preciso.
Num dado momento da história, quando Lúcifer, né, que significa anjo de luz, quando Lúcifer está lá no céu e ele vê também a glória que ele tinha ao ser criado por Deus, ele tem por necessidade de se tornar igual ao Senhor, e ali naquele momento ali, ele deixa a soberba entrar no coração dele e diz, né? Subirei ao mais altos céus, instalarei ali o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Lúcifer deixa essa frase de orgulho entrar dentro do coração dele, ele peca. E aí ele é expulso do céu e Deus oferece uma oportunidade de escolha para os anjos. Presta bem atenção que agora esse ponto aqui é muito importante. Embora os anjos foram criados para um papel específico e para louvor da glória de Deus, eles também tiveram a sua oportunidade de escolha. E essa oportunidade de escolha aconteceu no dia da queda de Lúcifer. Deus chamou todos os anjos e falou para eles assim: vocês querem continuar me servindo e me adorando ou vocês querem se rebelar junto com Lúcifer? 33%, um terço dos anjos criados por Deus, resolveram acompanhar Lúcifer e deixaram, entre aspas, de ser chamados de anjos, né? Eles não deixaram de ser anjos, eles deixaram de ser chamados de anjos e passaram então a ser chamados de demônios, né? É importante a gente lembrar isso aqui por conta de duas coisas. Primeira delas, pastor, eu fiz essa pergunta para o meu pastor na classe de batismo, quando fui me batizar 20 anos atrás. Pastor, e se o diabo arrepender e ficar bonzinho, quiser converter, aceitar Jesus, não tem perdão para ele, não? Não tem perdão para ele, não, porque ele já teve a sua oportunidade de escolha naquele dia. Deus deixou com que não apenas Lúcifer, mas todos os demais anjos criados por ele, naquele dia optasse, escolhesse entre servir a Deus ou não servir a Deus, né? Então, ou seja, a oportunidade de escolha deles passou, eles tiveram a sua oportunidade de escolha e hoje não adianta mais nada. É semelhante ao ser humano. O ser humano está tendo a sua oportunidade de escolha no que a Bíblia chama de porta da graça. A porta da graça se abriu com o derramado do Espírito Santo e a porta da graça vai fechar no dia que a sétima trombeta tocar e Jesus vier nos ares. Enquanto nós estamos dentro dessa porta, o ser humano pode fazer a sua escolha entre Deus ou não servir a Deus, entre ir para o céu ou ir para o inferno. Quando a porta da graça se fechar e a igreja tiver sido arrebatada, você vai poder se arrepender da forma que for. Não haverá mais oportunidade de escolha para você, porque a nossa oportunidade de escolha está sendo no tempo da graça. É importante lembrar que quando os anjos tiveram sua oportunidade de escolha, ainda não tinha dia, mês, ano, não tinha tempo. Eles estavam no atemporal, né? Num estado atemporal. Então nós não sabemos dizer quanto tempo durou, né, o período onde os anjos tiveram a sua oportunidade de escolha, quanto tempo eles tiveram para pensar, como nós estamos tendo no período da graça, porque Deus tem sido muito misericordioso, né, de cada um de nós. Olha para você ver, muitas pessoas estão longe do Senhor, afastadas de Deus, muitas pessoas estão vivendo no pecado, muitas pessoas não estão nem aí para servir ao Senhor, e Deus está dando para ela oportunidade todos os dias de poder voltar, se reconciliar, estar na igreja. Essas pessoas estão abrindo mão. Então nós não sabemos quanto tempo eles tiveram para tomar a decisão, mas é fato que um tempo eles tiveram para se decidir sobre querer servir a Deus ou seguir a Lúcifer, né? E aí eles tiveram a sua oportunidade de escolha. É importante a gente frisar isso, né? Os anjos tiveram a oportunidade de escolha e eles escolheram servir a Lúcifer, eles escolheram andar junto com Lúcifer, né? Esse é um primeiro ponto importante, de sabermos aí que eles tiveram a oportunidade de escolher. É importante ressaltarmos também que ao escolherem seguir a Lúcifer, eles não deixaram de ter os seus poderes, né? Então, ou seja, grande poder de locomoção, grande capacidade intelectual, né? Grande poder de força. Eles não deixaram, eles apenas não são mais anjos e se tornaram agora demônios, né? E agora eles seguem a Lúcifer, né? É importante ressaltar também o que motivou os anjos a tomarem essa decisão. Existe um outro motivo nas entrelinhas bíblicas ali, né?
Alguns acreditam que quando Lúcifer entendeu o propósito de criação de Deus para o ser humano, os anjos não aceitaram isso, né? Por exemplo, hoje nós estamos numa condição muito inferior aos anjos. Mas quando o ser humano foi criado, ou depois da volta de Cristo, né, quando findar o trabalho de restauração do ser humano, quando completar a obra de salvação, de reconciliação, o ser humano estava em Adão e estará em Cristo numa condição maior do que o anjo. Lembra lá do Salmo que diz, né? Pouco menor do que os anjos nos fizestes, né? Esse pouco menor é por conta do pecado. O ser humano ele tem um propósito de ser superior aos anjos. Quando Lúcifer viu que o propósito de Deus para o ser humano era superior ao propósito de Deus para os anjos, ele não aceitou. Ele falou assim, não, isso não pode ser assim. Né? Nós que temos o poder, nós que temos autoridade, nós que fazemos o serviço braçal, e eles que vão se relacionar intimamente, né? Eles que vão servir a Deus de forma espontânea, não, nós não queremos isso. Então esse foi outro motivo que levou à rebelião de Lúcifer, né? Então, ou seja, quando Lúcifer resolve ir contra Deus, quando 30% do céu, dos anjos, resolvem ir contra Deus, eles passam então e se tornam demônios. Isso é um fator importante, porque como eu disse, eles não perderam a sua força, eles não perderam capacidade intelectual, eles não perderam capacidade física, eles não perderam o seu poder, né? Eles mudaram de time, mas absolutamente nada foi tirado deles. Tem um fator importante aí, como eles antes eram anjos e agora são demônios, eles não podem ser destruídos, né? Então eu aprendo mais uma verdade. Você já orou, falou assim, Senhor, manda fogo aqui para queimar esse anjo, vão destruir esse anjo, né? É tanto crente que já orou queimando um anjo, que já era para ter queimado queimando demônio, por exemplo. É tanto crente que orou para que demônio fosse queimado, que era para ter queimado os demônios tudo do inferno e ter acabado, porque eles são um número X. Eles não se multiplicam, eles não coabitam, anjo não tem filho, né? Então era para ter acabado já. Anjo não é destruído. Nem no último dia eles serão destruídos. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor preparou um lugar para que os demônios e aquelas pessoas que o seguissem sofressem eternamente, como se chama? Lago de fogo e enxofre, né? Não sei se você já prestou atenção lá no livro de Apocalipse, o diabo é preso, o diabo é solto, o diabo depois é lançado no lago de fogo e enxofre e você não lê lá que o diabo foi destruído, né? Porque não se pode destruir seres celestiais, não se pode destruir seres espirituais. Então, demônio a gente não queima, demônio a gente não mata, demônio a gente não extermina, demônio a gente repreende em nome de Jesus, né? Aí já aprendi algo sobre oração por demônios, né? Demônio a gente expulsa, demônio a gente não extermina, a gente não mata com espada de fogo, você não crava uma estaca no coração, você não expulsa com alho, não é um crucifixo. Você repreende em nome de Jesus e diante do nome de Jesus ele precisa obedecer à autoridade, né? Então é algo aí que a gente aprende a respeito dos anjos, dos demônios, perdão, que demônios não podem ser destruídos, né? Ou seja, então agora nós temos as classificações de anjos e de demônios. Na classificação de anjos aí, eu já citei os exemplos para os irmãos, né? Anjos que são usados para guardar, por exemplo, os querubins, né? Que são utilizados na guarda lá do Jardim do Éden, são utilizados lá na guarda da Arca da Aliança, na guarda do templo, ou outras coisas que Deus precisou guardar. Ou em alguma determinada batalha, Deus enviou os querubins para que eles determinassem ou realizassem aquele tipo de função específica. Quando nós falamos de anjos, é importante ressaltarmos também as lindas obras de Leonardo da Vinci, que geralmente pinta os anjos, né, como ainda criancinhas de cachinhos louros, dos olhinhos azuis, né, com as suas partes íntimas expostas, né? Geralmente é assim que Leonardo da Vinci pintou os anjos. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo lá é obra da imaginação humana, os anjos não têm aquela forma, né? Os anjos são seres espirituais, os anjos são seres celestiais, e eles não têm essa forma aí humana.
Quando talvez você pense, não, pastor, eu tive uma experiência com Deus uma vez e eu vi um anjo e ele tinha um corpo de homem, ele tinha um corpo humano. A Bíblia chama isso de teofania, que é quando um ser celestial, um ser espiritual, se apresenta a um ser humano para que ele entenda. Né? Então, para que você entendesse, compreendesse que o que está diante de você é um anjo, ele assumiu aquela forma. Mas quando a gente está no seminário, os professores de seminário até brincam assim, que anjo não tem asa. Porque você nunca viu uma pena de asa de anjo por aí, né? E aliás, se um anjo deixasse uma pena de asa por aí, alguém ia pegar essa pena, ia fazer milagre com ela e tal. Então, tudo isso são alegorias, para que nós possamos entender. Talvez você fale, pastor, mas a Bíblia diz que anjo tem asa. Quando Deus deu a ordem ao anjo lá para ser colocado em cima da arca, pediu para que a ponta da asa tocasse na outra. Aquilo lá são formas para que nós possamos compreender, né? Mas o anjo é um ser celestial. O anjo, ele é assexuado, né? Não existe anjo homem e anjo mulher. E aí o anjo homem namora com o anjo mulher, pede em casamento. Não existe, né? Eles são seres assexuados, ou seja, eles não têm gênero, não são homens, não são mulheres, eles são seres celestiais, eles são seres espirituais, né? Então, às vezes a pessoa tem lá na sua casa lá um anjinho de gesso em cima do rack da televisão. É pecado? Talvez até não seja pecado, mas é certo? Também não é certo. Por quê? Aquela imagem de anjo lá é uma imagem que não descreve a realidade daquilo que é, né? Então, é melhor você tirar essa imagem de lá, porque aquilo lá foi fruto do pensamento de Da Vinci, né? Foi fruto do pensamento de um pensamento de um pintor famoso, conhecido. Ele externou a sua arte, muito bonita por sinal, daquela forma, mas não quer dizer que os anjos sejam daquela forma, entendeu? Então nós não temos que ter esse tipo de imagem. Alguns pastores mais radicais chegam a ter esses anjinhos também como imagem de escultura, pedindo para que isso seja tirado de dentro de casa e tal. Mas fato é que a gente precisa entender que essa imagem de anjo que a gente tem vinculada a Leonardo da Vinci não expressa ao fato aquilo que ele é, né? E outro fator importante a respeito de anjo que a gente precisa saber, que até os dias atuais, eles continuam cumprindo essa mão de obra necessária que Deus tinha lá na eternidade passada, né? Então, por exemplo, quando Deus vai agir, ele pode mandar um anjo. Nós encontramos, por exemplo, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus não veio pessoalmente destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou anjos para fazer isso. Quando Maria engravidou e precisou receber a notícia, Deus não veio pessoalmente dar a notícia para ela, Deus mandou um anjo para poder fazer isso. Nas multiformas de ações de Deus, ele pode mandar anjos para realizar essa determinada mão de obra, entendeu? Agora, tem um fator importante aqui. Muitas pessoas se perguntam assim, pastor, é errado orar chamando o anjo para vir, né? Você já cantou aquela musiquinha no monte, nas vigílias de oração, lá na igreja, dizendo assim, põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e o outro no altar, né? Não sei se você já orou na sua casa antes de sair, quando você foi viajar e disse assim, Senhor, eu estou saindo, põe um anjo aqui no portão da minha casa, guardando, livrando de todo mal, não é? Aí a gente pensa assim, e aí, pastor, eu posso pedir? Porque nós temos um texto que, entre aspas, nos daria uma margem para pensar isso, né? E o Senhor dará ordem aos anjos ao seu respeito, né? Porém, irmãos, no entanto, nós não podemos dar ordem a anjos, né? Nós não podemos. Por quê? Porque a nossa condição de pecado nos tirou de sermos superiores aos anjos e nos colocou bem abaixo, né, dos seres celestiais, da força, da capacidade de inteligência que um anjo tem. Tem uma vez na Bíblia que a Bíblia afirma que um único anjo matou um exército de 185 mil soldados prontos para a guerra, né? Nós não temos um ser humano capaz de realizar tamanha façanha. Então nós estamos bem abaixo daquilo que são os anjos hoje. A Bíblia diz que os anjos são os nossos conservos, né? Quer dizer que
eles servem a Deus e também nos servirão lá na Nova Jerusalém. Se você manter sua vida santa, íntegra, dedicada a Deus, e Jesus voltar e você for para o céu, você vai participar de um evento chamado a Grande Ceia, né, lá de Apocalipse. E na Grande Ceia, esses anjos vão servir você. O alimento que for servido lá, a bebida que for servida lá, o anjo vai vir e vai encher sua taça. O anjo vai vir e vai colocar comida no seu prato. Ele vai te servir lá. Mas esse lá é um estado onde o pecado já foi vencido. Aqui no nosso tempo, nós não damos ordem a anjos, por quê? Porque estamos numa posição muito inferiores a eles, né? E também, como nós estamos numa posição muito inferiores a ele, é importante lembrar da nossa ingenuidade também, da nossa inocência, da nossa incapacidade de pensamento. Talvez você fale para mim assim, pastor, mas eu já dei ordem ao anjo e ele obedeceu. Não é porque você é um inocente, é porque você não tem noção disso que você pediu ou disso que você falou ou fez. Aí na sua inocência, Deus teve muita misericórdia de você e deixou entender que isso aconteceu, mas isso não aconteceu. Porque a nossa condição relacionada aos anjos, ela é muito inferior, nós estamos muito aquém. E basta você olhar para o que de fato diz o texto que você vai entender o que eu estou dizendo. O texto não diz que eu posso dar ordem ao anjo. O texto diz assim: e o Senhor dará ordem aos anjos a seu respeito. Não é você que manda anjo, é Deus que manda o anjo, né? Quando na verdade você ora pedindo um anjo, você está inclusive limitando a forma de ação de Deus. Porque está falando assim, Senhor, manda um anjo aqui para me abençoar. Talvez Deus ia mandar a presença dele. Talvez Deus ia mandar o Espírito Santo dele. Talvez Deus ia mandar um servo dele. Talvez Deus ia mandar um ser humano para te ajudar. Mas você só aceita se for um anjo, né? Isso faz com que às vezes Deus esteja agindo e trabalhando em nossas vidas e nós não conseguimos perceber. Por quê? Porque esperamos um anjo, né? Você está querendo que um anjo venha te ajudar e chegou um irmão da igreja para te ajudar, você falou assim, não quero ajuda não, porque Deus vai mandar um anjo. Você está esperando o anjo vir te ajudar, vem alguém, talvez nem é crente para te ajudar, você fala assim, não, estou esperando é o anjo. Então nós não podemos pedir o anjo, porque o anjo ele segue ordens divinas e limita a ação de Deus. Você deve pedir Deus para te ajudar. Você deve pedir o Espírito Santo, que é o Paracletos, para te fortalecer. E se o Senhor achar por bem mandar um anjo para te ajudar, aí ele vai mandar, né? Aí ele vai mandar. Mas quem dá ordem a anjos não é você. Quem dá ordem a anjo é Deus. Então, talvez você está passando por um problema, precisando de alguma coisa. Uma vez um irmão lá em Bom Despacho teve uma experiência interessante. Ele mexia com pedras semi-preciosas e aí ele foi entregar pedras semi-preciosas lá na sua terra natal, em Uberlândia. Aí ele encheu o carro de pedras semi-preciosas, né? E foi lá para Uberaba, chegando ali na serra, né? Na Serra da Canastra, aqui depois de Luz. O carro deu um problema no alto da serra, num lugar perigoso, numa curva onde caminhões viravam e a família dele em risco, tá vendo? A esposa, a filha pequena. E aí ele na experiência, estou contando a experiência dele, né? Na experiência dele ele orou, falou, Senhor, vem ao meu favor, me ajuda, como que eu vou fazer? É tarde da noite, eu estou aqui nesse lugar. Aí diz ele assim, que pouco depois que ele orou, chega assim uma moto que ele não conhecia, um homem forte em cima dessa moto e um macacão escrito assim, a serviço. E aí o moço perguntou o que aconteceu, 2 motoqueiros desse jeito. Aí ele contou o caso e disse, não, entra no carro aí que nós vamos empurrar seu carro. Diz ele que ele entrou dentro do carro carregado de pedra semi-preciosa. E aí um anjo foi para um lado do carro, um motoqueiro foi para um lado do carro, o outro motoqueiro foi para o outro lado, eles colocaram o pé assim na traseira do carro e foram acelerando a moto e isso empurrou o carro até chegar lá em Uberlândia, né? Diz ele que foi a experiência que ele contou, né? Estou passando para você do preço que o irmão me contou. E aí diz ele que na hora que chegou em Uberlândia, assim, eles empurraram ele até num posto de gasolina e nem deu tchau nem nada, montou na moto e foi embora.
e no outro dia ele foi arrumar o carro e ele fez isso aqui para descobrir na cidade quem tinha ajudado, se tinha a cor do macacão, o tipo de moto que era, e ninguém conhecia, ninguém ouvia falar. Então diz ele que o Espírito Santo falou no coração dele assim, olha, fui eu que mandei, Deus falando com ele, né? Fui eu que mandei 2 anjos para te socorrerem na hora que você orou, né? Então talvez, que experiência maravilhosa, né? Talvez você está orando aí, Deus vai mandar anjo para te ajudar, vai, com certeza, ele pode, ele tem poder e os anjos estão lá para isso. O que não pode acontecer é você achar que pode mandar em anjo, porque você não manda em anjo e você não manda em coisa nenhuma, né? Aqui nesse mundo nós somos escravos. A palavra utilizada para servos de Deus pelo apóstolo Paulo em Romanos é escravo. Nós não mandamos nada, meu irmão, nós somos escravos, né? E aí, pastor, existe anjo da guarda? Não, existe anjo que guarda. Nós já aprendemos aqui, são os querubins, mas não existe anjo da guarda. Quem guarda você, quem guarda a sua alma, quem guarda a sua vida é o Senhor. Você já leu o Salmo de número 121? Eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu Senhor, do meu Senhor que fez os céus e a terra, né? Ele não vai deixar você tropeçar, ele não dormita, ele não dorme. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, né? O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aprenda isso, meu irmão. Quem te guarda não é o anjo da guarda. Quem te guarda é Deus. Quem te guarda é o Senhor. Quem te protege é Deus. Ah, pastor, ele pode usar anjo para fazer isso? Pode. Em alguns momentos vai. Mas não é o anjo que te guarda. Quem te guarda é o Senhor. Não existe anjo da guarda. Quem te guarda é Deus, quem cuida de você é Deus. Você é tão especial para o Senhor que essa tarefa de te proteger e te guardar, Ele não passou ela para ninguém, não. Ele mesmo faz, Ele mesmo realiza, Ele mesmo manda a guarda dele sobre a sua vida sempre, amém? Então não existe anjo de guarda, não existe anjo que guarda, né? Que guarda a arca, que guarda a glória, que guarda o jardim do Éden, que guarda a presença de Deus. Mas que guarda a sua vida, não, meu irmão. Que guarda a sua vida é Deus, né? Porque senão daqui a pouco tem crente pensando que cada um de nós tem um anjinho. Tem gente que até pensa assim, ah, meu anjo não bateu com o daquela pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Nós não tem anjo, não existe esse anjo da guarda aí não. O que existe, né, é o Senhor nos guardando a todo momento. Amém? Então fica essa palavra aí de instrução, né, de anjo para você, uma breve orientação sobre aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, né, sobre o que você está lendo na Bíblia a respeito de anjo. Eu espero que essa breve mensagem tenha te ensinado, tenha te instruído relacionado a esse assunto, em nome de Jesus. Amém? Quando for orar agora, você já sabe como orar. Ora a Deus. Se ele mandar um anjo para te guardar, amém. Ele pode mandar sim, não quer dizer que ele não vai mandar, não. Você só não precisa orar pedindo, porque se você orar pedindo, você está limitando. Talvez Deus ia mandar alguém, ia mandar outra pessoa, né? E aí você está esperando o anjo e aquilo te frustra demais, te decepciona. Então, meu irmão, fique aí com esse texto bíblico para você, ó. Salmo de número 91, versículo de número 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Confie no Senhor. É Deus que te guarda, é Deus que te abençoa, é Deus que é sobre a sua vida, é Ele que vai derramar infinita graça, foi Ele que morreu por você, não foi anjo, né? E um dia o anjo ainda vai te servir, né? Hoje não, você está numa condição de pecador, depende da graça, do amor de Jesus, mas vai chegar um dia onde você estará no céu, na glória, e lá os anjos de Deus vão estar te servindo. Amém? Fique aí com essa palavra no seu coração. Quero convidar você para que nós possamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Deus, nós queremos colocar nas suas mãos as nossas vidas diante do teu altar. Eu oro, Deus, nesse momento por cada um dos irmãos, Deus, que nos acompanhou aqui através dessa transmissão ao vivo. Que a tua glória, que a tua graça, Deus, alcance a vida de cada um. Deus, nós temos aqui um pedido de oração
A irmã Maria Odete está pedindo oração por ela, pela família dela. Ela perdeu o pai de Covid-19. A Michele também, né? Pegou Covid-19 e está se recuperando devagar. Que o Senhor esteja, Deus, agindo sobre a vida da Maria Odete, da Michele. Conforta, Pai, o coração das tuas servas. Que seja o Senhor a estar livrando elas de todo mal na tua presença, em nome de Jesus. Pai, abençoe os irmãos que nos acompanham aqui através dessa transmissão. Que a tua mão, que a tua graça, Pai, seja sobre a vida de cada um. Nós oramos, Pai, por essa situação que estamos vivendo no mundo de pandemia. Que o Senhor Deus dê graça, que a poderosa e gloriosa mão do Senhor continue sendo sobre nossas vidas. Livra o teu povo de todo mal e faça, Deus, com que esse momento difícil que vivemos venha passar o mais rápido possível, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por estar, Deus, aqui nessa noite, trazendo essa mensagem aos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de você sair dessa transmissão, quero pedir você para deixar um amém aí nos comentários, para subir um joinha aí como sinal de que você foi abençoado por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Como os irmãos já sabem, amanhã, né, o estado de Minas entra aí nessa chamada onda roxa, e vamos estar orando para que Deus dê graça a nós, né, sobre nossas vidas, para que a gente possa passar por esse momento aí de forma mais rápida, em nome de Jesus. Amém? Nós ainda não temos uma posição relacionada à igreja. Chegou a mim, enquanto pastor, que a igreja vai poder continuar funcionando, porém até um determinado horário. Mas essa informação ainda não é uma informação certa, era o que estava se propondo aos comitês de Covid-19, né, no estado inteiro. Hoje mesmo à tarde, o próprio Romeu Zema disse que não iria impor nada sobre a igreja, deixaria a própria igreja decidir se ela vai abrir ou não, se ela vai receber os seus fiéis no templo ou não. Ele, talvez fugindo um pouco da responsabilidade, para que se acontecer alguma coisa, ele possa culpar a igreja no futuro, né? Mas até então a palavra era essa, de que a igreja poderia continuar se reunindo, seguindo as medidas restritivas. Mas a gente vai ficar de olho aí nos decretos municipais que vão sair. A autoridade de tomar essa decisão está na mão do prefeito, que talvez por algum tipo de receio ou por estudo, até o presente momento ainda não declarou nada, nem a respeito do comércio, né? Nem os comerciantes da nossa cidade sabem se amanhã vão abrir, se não vão abrir, porque até agora não soltou nada. O que a gente vê compartilhado aí, inclusive no grupo de WhatsApp mesmo da nossa igreja, vários irmãos compartilharam lá sobre onda roxa. Tem até um compartilhamento lá com as escritas em roxo, que é da cidade de Pirapora, do dia 3 de março. Não é de amanhã, não, é de 3 de março. Foram medidas que eles soltaram lá. A medida de amanhã é uma medida diferente. Então eu quero crer, quero orar que a igreja vai poder continuar aberta e que nós vamos continuar celebrando ao Senhor na sua casa. Mas se isso não acontecer, se realmente sair um decreto aí fechando as igrejas, a gente continua de forma online, né? Se o apóstolo Paulo tivesse a oportunidade de pregar online como nós estamos tendo, mais pessoas teriam sido alcançadas, né? E ele teria aberto muito mais igrejas do que abriu, né? Talvez eles não teriam se reunido escondido dentro de túmulos, como aconteceu, porque aí os irmãos poderiam acompanhar de suas casas, né? A condição dos irmãos da igreja primitiva era uma condição totalmente diferente da nossa. Mas se a igreja fechar, a gente continua sendo igreja em casa e acompanhando pela internet. Eu peço a você que ore por isso. É claro que mesmo que a igreja não feche, alguns irmãos precisarão tomar cuidado e ficar em casa, né? A gente não vai poder aglomerar lá na igreja também. Então vamos orar para que Deus nos dê a melhor direção e que a casa do Senhor continue aberta, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na bênção, que Deus te dê um excelente dia na presença dEle, que a sua semana seja abençoada. Eu cumprimento os irmãos aí que estiveram com a gente, né? Irmã Joaquina, graça e paz. Irmão André, graça e paz. Maria Odete, graça e paz. Irmã Conceição, graça e paz. A irmã Lucimar, eu vi ela por aqui também. Graça e paz. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente os irmãos. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Citei os nomes aí que apareceram para mim, né? Irmão André, já citei. Júnior Barbosa. Júnior Barbosa, né? Maria Odete. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não citei o nome.
Isso, são esses os irmãos. Que Deus te abençoe muito, viu, meu irmão? Em nome de Jesus, graça e paz. Até quinta-feira, se o Senhor quiser e assim nos permitir. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.